Oi, queridos. Olha a tia voltando aqui. Hoje nós temos aula de ética para o segundo ano A. E o tema é História de Família, das páginas 19 até a 25. Vamos pegar o nosso livro de ética? Gente, quando vocês abrem na página 19, nós temos um texto aqui que fala sobre história de família. Vocês vão ler aí e tia vai ler aqui, tá bom? Diz assim: a família é a primeira comunidade em que somos inseridos, a qual está inserida um conjunto de comunidades ainda maiores, as vizinhanças, as cidades, os estados, assim por diante. Juntas, estas comunidades formam o quê? Uma sociedade. Voltemos à família. Elas começaram antes de nós nascermos, na forma de nossos pais. Antes deles vieram nossos avós. E antes deles temos os nossos bisavós, tataravós e uma grande sucessão de pessoas anteriores. A estes chamamos de ancestrais, que foram as outras pessoas da nossa família que vieram antes da gente. Para a gente saber identificar a origem das famílias, é comum organizar nossos ancestrais em um esquema chamado árvore genealógica. Este nome deve-se ao formato em que organizamos nossos ancestrais. Vamos virar a folha. Continuando. Imagine, por exemplo, um esquema em que começa a partir de seus avós maternos, que são os pais de sua mãe. Deles vão sair galhos que levam aos filhos e que eles tiveram, inclusive, sua mãe. A partir dela vai sair outro galho que vai ligá-lo a seu pai. E a partir da união deles, outro galho que vai sair levando você. Então, isso é que dá o nome de árvore, né, genealógica. Ela nos ajuda a organizar nossas origens, mas também podemos identificar mais facilmente nossos parentescos, apenas observando nossa família. Nós temos traços físicos semelhantes aos nossos pais, que também se parecem com os pais deles. Às vezes nos parecemos com nossos avós, quando eles tinham nossa idade. Também herdamos coisas mais sutis, como o jeito de falar, de andar. A gente herda também de nossos ancestrais não só os traços físicos, também são legados as tradições e costumes próprios, que variam de um lugar para outro e forma as diferenças culturais ao redor do mundo. Você já imaginou que você é como um fruto em uma árvore gigante? Que todos estamos ligados à história daqueles que começaram a povoar o planeta Terra? É bem interessante. Se você nunca prestou atenção, procure sentar ao lado dos seus pais e perguntar como foram os seus avós, se conhecer os seus bisavós e procurar saber um pouco da história de cada um de sua família, tá? Então vamos para essa folha aqui que eu vou deixar como atividade para você fazer em relação à árvore genealógica de cada família. E vamos virar, porque temos aqui uma história bem interessante, tá? Era uma vez, uma história de ancestrais, que diz o seguinte: Belinha estava brincando em sua casa com seus primos Davi e Lucas. Eles estavam muito felizes porque iam para a casa da vovó. Sabia que ela sempre tinha uma história para contar. E foi isso mesmo. Ao chegaram na casa da vovó Pati, já foram para a cozinha, pois ela sempre tinha guloseimas, daquelas que só tem mesmo na casa da vovó, mais ou menos em segredo. Foram todos para o terraço. Lá havia uma caixa cheia de brinquedos e sempre uma surpresa à espera.
As crianças, quando abriram a caixa, encontraram um pacote. Era um embrulho de presentes, cheios de laços de fita larga, com 3 nomes escritos no pequeno cartão. Para Isabela, Lucas e Davi, da vovó Pati e vovó Zita. Vó, que surpresa é essa? Como a vovó Zita trouxe para cá? Perguntou a Belinha. Vovó, como foi isso? Completou Davi. É presente, vovó? Falou o pequeno Lucas. É sim, crianças, mas vamos logo, abram logo este presente. Eu já nem lembro o que tem dentro. Falou a vovó Pati rindo muito. Então abriram finalmente, mas o que seria tudo aquilo? Era uma caixa e dentro dela vários objetos que um a um as crianças foram tirando. O primeiro foi um cocá bem colorido, feito de penas, uma espécie de coroa indígena. As 3 crianças sentaram e já sabia que aquela era uma dica para ouvir mais uma das histórias encantadoras da vovó Pati. Bem, crianças, sei que estão curiosas. Hoje vamos falar sobre ancestrais. Oba! Falou a Belinha. Eita, o que é isso? Disse o Davi. E agora? Perguntou Lucas. Vovó Pati então começou a contar. Os ancestrais foram os primeiros parentes, aqueles que vieram muito antes de nós. Foi a partir deles que a nossa família se formou e continuará por vocês e seus filhos e assim por diante. Vovó Pati continuou. As penas tão lindas deste cocá são artificiais, pois não devemos pegar as penas das aves para fazer fantasia ou outras coisas, a não ser que as penas tenham sido encontradas, porque aí caíram naturalmente, ou até porque um indígena tenha caçado as aves para delas se alimentar. A vovozita comprou para mim e eu coloquei aqui, pois nossa família tem ancestrais indígenas. As crianças ficaram surpresas e fizeram milhões de perguntas. Era a vez de Davi, que meio sapeca tirou bem devagarinho o próximo objeto. Era um chapéu de couro, desses que o sanfoneiro usa nos forrós. Vovó Pati exclamou, muito bem, Davi, esse é um chapéu de couro usado por Lampião, o rei do cangaço. Outro dia eu conto a vocês. Mas esse chapéu aí, porque temos ancestrais do sertão nordestino, um lugar onde faz muito sol e tem pouca água porque quase não chove. Minha vez, disse Lucas. Ele tirou um birimbau, um instrumento musical usado pelos negros e hoje em dia por todos os que praticam capoeira. Este é um birimbau. As crianças começaram a rir porque acharam o nome muito engraçado. A vovó também riu e continuou a falar. Esse é um objeto usado pelos negros que vieram ao Brasil pela primeira vez como escravos e ficaram por muitos anos assim. Eles jogavam um jogo chamado capoeira. A gente veio do negro também, foi, vó? Perguntou Davi. Sim, Davi. Um dos seus bisavós veio dos negros e seus ancestrais eram escravos. E essa conversa foi longa. As crianças tiraram uma xícara com o nome Portugal. Depois a bandeira de Holanda. Depois uma pizza de massinha com o nome Itália. E assim os netos da vovó Pati e vovozita passaram dias cheios de histórias antigas que veio através da família. E você, conhece alguma história de seus ancestrais? Tia vai deixar essa folha aqui para você responder e logo a logo eu volto.